Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, abençoando o teu dia, abençoando a tua semana, abençoando a tua família. Que o Senhor possa te visitar neste momento e abrir as portas que estão fechadas. E que o Senhor venha te dar um dia abençoado, cheio de boas notícias, para a honra e glória do Senhor. Amém? Antes de fazer uma oração, queria deixar um versículo bíblico que se encontra aqui no livro de Ageu 2, 8 e 9. Que fala: meu é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero te falar, meu amado, minha amada, não se desanime. Não se entristeça, porque o Senhor está contigo. E você, meu amado, que está pensando em desistir e pensando em parar, eu quero te dizer, não faça isso porque o Senhor é contigo. Eu quero te falar por experiência própria. Não saia da presença do Senhor, não saia da vontade do Senhor, porque é muito difícil você voltar. Se você soubesse o quanto é difícil voltar, você jamais teria saído. Então não saia da presença do Senhor. Como eu falei, eu não cresci em um lar evangélico. Minha mãe conheceu ao Senhor e através da minha mãe a minha casa foi transformada, a minha família foi transformada. Minha mãe conheceu a Deus quando eu era criança e tinha muitas experiências sobrenaturais. Eu e meu irmão desde criança temos a visão aberta, temos visto e vivenciado muita coisa no mundo espiritual. Mas quando enfrentamos mais esses episódios foi quando minha mãe estava firmando na igreja e depois quando a gente voltou para a casa do Senhor, a gente começou a vivenciar mais. Mas o dom não continua ainda, mesmo a gente desviado, ainda a gente continuou tendo ataques do inimigo, vendo coisas. Mas voltando ao assunto principal que eu quero falar para você não desanimar, porque quando minha mãe conheceu a Deus, eu fui para a igreja, cresci na igreja, dos meus 8, 7 anos por aí, não lembro certinho. Até os meus 16, 17 anos, acho que foi mais ou menos nessa data que eu desviei. E eu servia a Deus relaxadamente, porque eu tocava, eu louvava e vivia uma vida que Deus não era o centro. Eu vivia um crente relaxado, nunca mergulhei no Senhor, na presença do Senhor. E chegou um ponto que eu desviei. E quando eu quis voltar, foi muito difícil, porque quando eu conheci a igreja que eu congrego hoje, era uma pastora que era amiga da minha mãe há muito tempo e ela nem era pastora. Aí ela abriu a igreja e foi consagrada pastora. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou com a senhora, mas não fala pra ninguém que eu sei tocar, que eu sei cantar, que eu sei fazer nada. Eu não quero fazer nada, eu quero chegar lá, sentar e assistir o culto e ir embora. Chegando lá, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo tocou no meu coração e falou: filho, é o dia que as coisas tá, ajuda. Cheguei na pastora, falei: pastor, deixa eu ajudar, deixa eu voltar, eu vou firmar aqui. E de lá pra cá não foi fácil, foi uma fase de libertação muito tremenda na minha vida. Mas antes disso, quando eu ia sair pra beber com os amigos, alguma coisa do tipo, alguma festinha, não festa de moe, aquela bagunçaiada, mas festinhas mais simples, que eu sempre nunca fui de muita bagunça, mas é de festa familiar, de amigos, esses trem. E acabou que eu chegava lá, eu olhava pras pessoas dançando, bebendo, e meu coração já apertava, já falava: filho, esse não é lugar pra você, eu não quero você ir, eu não quero você ir. E muitas das vezes eu falava: nem vou. Aí quando eu conheci essa igreja eu comecei a afirmar. Mas o processo não é fácil, é difícil. Se não fosse a leitura da palavra, se não fosse a busca do Espírito Santo, minha igreja lá onde eu congrego hoje em dia, os pastores, e o pastor e a pastora preza muito por oração, busca no monte, vigília. Se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim, porque é isso que fez me dar força para que eu aguentasse o processo de dar a volta para o Espírito Santo. Eu quero te falar, se você soubesse o quão difícil é voltar, você nunca teria saído. Então não saia, independentemente do que você está passando, não saia da presença do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para você. Ele tem portas abertas, Ele tem vitória para te entregar, mas não saia da presença do Senhor. Continue e prevaleça, porque o Senhor é contigo. E quando eu voltei, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero ser diferente, Senhor.
Deus, eu quero ser diferente. Eu servi o Senhor muito tempo relaxadamente, mas agora quero te servir de corpo e alma, eu quero te servir de verdade, eu quero vivenciar coisas que eu nunca vivenciei. E o Senhor falou, começa com a tua casa, começa com a tua família. Eu cheguei na minha esposa e falei, eu quero que você mude isso, me fala o que você quer que eu mude também. Vamos alinhar as coisas, porque vamos crescer, porque eu quero ter experiências diferentes com Deus. E assim foi na minha vida. A partir deste momento eu comecei um processo de mudança na minha vida, na minha casa, na vida da minha família. E o Senhor deu a vitória. Não foi do dia pra noite, mas foi um processo. E graças a Deus, minha vida tem transformado a minha vida. Graças a Deus eu tenho um lar abençoado, uma família abençoada. E o que eu quero te dizer, não saia da presença do Senhor, não se desanime. Para você que tá pensando em voltar para a presença do Senhor, volte. Porque eu quero te falar, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu nunca vivenciei o que eu vivencio hoje, antigamente, porque eu servia relaxadamente. Mas quando eu voltei com ódio, com sangue no olho. E eu quero profetizar na tua vida também, que você vai voltar com sangue no olho. Para servir a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus de corpo, alma e espírito. Porque quando você tá no mundo, quando você tá fazendo coisas erradas, você tem empolgação para aquilo, você tem ânimo para aquilo, mas agora eu quero profetizar que você vai ter ânimo para buscar o Senhor, vai ter ânimo para orar, para jejuar, vai ter ânimo e força para buscar pela tua casa, buscar pela tua vida e buscar pela vida da tua família. Assim, quando foi eu, a glória da segunda casa foi muito maior do que em casa, na minha vida. Porque quando eu voltei pro Senhor, eu voltei de verdade e comecei a vivenciar experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero te falar que aqui, este canal não é sobre religião, mas é sobre Jesus Cristo, é sobre resgatar vidas, é sobre te ajudar a crescer, a romper, a trilhar um caminho de adoração ao Senhor, de busca ao Senhor, porque assim como o Espírito Santo tem transformado a minha vida, eu quero que o Espírito Santo invada a tua casa, transforme a tua vida, a vida da tua família. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso na tua casa, eu profetizo isso na tua vida. E às vezes você está desanimado, decepcionado com as pessoas. E o que eu percebi durante esse final de semana, que muitas pessoas estão extremamente decepcionadas com a religião, com a religiosidade. Porque a gente que está na igreja, independente de qual igreja for, eu quero te falar, o inimigo não vai usar pessoas que estão fora do teu ciclo, fora da tua família. Ele vai usar quem está mais próximo de ti, porque até eu mesmo aqui, dependendo do que eu falar para você, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas o inimigo vai usar pessoas que estão ao seu redor, ao seu derredor, que vão te machucar. Dependendo da palavra que for lançada sobre a tua vida, vão te entristecer. Esse tipo de pessoa que o inimigo vai usar para poder te derrubar, para poder te entristecer. Até mesmo possa usar um pastor, uma pastora, alguém que está dentro da igreja para poder te entristecer, te desanimar e te fazer tirar do foco do Senhor. Ah, mas como vai usar um pastor? Uma pastora usou Pedro, que andava ao lado de Jesus. Para que exemplo melhor? E ele não falou, Jesus não falou para ele, aparta-te de mim, demônio. Não, Deus falou, Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás. Ele usou uma pessoa que estava do lado de Jesus e quem dirá nós. Então, meu amado, minha amada, não foque nas pessoas, mas foque em Deus. A partir do momento que você focar nas pessoas, você vai desanimar, você vai entristecer, você vai querer sair da vontade do Senhor. Então, não saia da vontade do Senhor. Recentemente teve acontecimentos comigo que eu fiquei muito triste, muito desanimado. E o Senhor falou, você tá firme em mim ou em pessoas? Parece que eu não te mostrei o que eu sou capaz. Eu falei, Deus, me perdoa. A partir de agora, Deus, eu não vou olhar mais pra ninguém. E minha função é te adorar, é te buscar, independente do que aconteça. Assim eu quero te falar, independentemente do que aconteça, independentemente de placa de igreja, foque no Senhor, porque Ele é o único que não vai te decepcionar, é o único que vai estar ao seu lado todos os dias, toda hora, todo instante. Mas para você ter forças também para aguentar essas ocasiões, você tem que estar na busca do Espírito Santo, você tem que estar orando, você tem que estar jejuando.
Não te desanime, meu amado. Não se desanime, minha amada. Mas creia que o Senhor vai te dar a vitória. Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família. Não se desanime, não se desespere. O Senhor é contigo. Fique firme, fique forte, prevaleça, lute. Porque o Senhor está contigo. Não se desanime, não se desespere. O Senhor é contigo. Eu quero te falar que na vida do meu irmão foi da mesma forma. Meu irmão, ele aprontava muito, ele fazia muita coisa errada. E quando ele voltou pro Senhor e falou, velho, a partir de agora eu vou servir a Deus verdadeiramente, eu vou buscar a Deus verdadeiramente. E o Senhor transformou a vida do meu irmão. E ali, as pessoas viam ele e começaram a notar que ele ia para os lugares, ele não bebia mais, parou de frequentar determinados lugares, parou de aprontar o que ele aprontava. E ele firmou a vida dele de uma forma que as pessoas olham para ele hoje em dia e falam, quem te viu, quem te vê. E um exemplo de fé, um exemplo de oração, um exemplo de busca. E o tanto que Deus usa ele em sonhos, em visões. E eu tenho muita experiência para contar, mas se for para comparar entre eu e meu irmão ainda acaba que tem mais experiências sobrenaturais do que eu. E eu vou trazer ele aqui para contar, para orar com você aqui também. Ele tem muitas experiências, uma delas foi uma vez que ele estava no processo da volta para o Espírito Santo, a volta para o Senhor. E ficar no mundo, ele tava naquela, porque quando você sai da igreja, sai da presença do Senhor e tenta voltar, é difícil, amado, é difícil. E ele tava nessa fase de bebe, não bebe, sai, não sai, apronta, não apronta. E o que acontece? Ele sonhou, ele teve uma visão na qual ele tava numa festa, cheio de mulherzada, bebendo, e ali veio um tornado enorme, enorme, e ele vinha destruindo tudo, destruindo, e aquela correria, som voando, caixa de som voando, carro voando, o povo sendo levado, e ele correu para trás de uma pilha de tijolo e ajoelhou ali e falou, Senhor, me perdoa, vê esse furacão grandão tirou aquele tijolo dele, e ele ficou lá de joelho, oh, Deus, me perdoa, e saiu uma voz do furacão e falou, filho, eu já te falei, eu não te quero mais nesse tipo de lugar, eu não te quero te frequentando mais nesse tipo de lugar, meu filho. E meu irmão fala que ele chorava, Deus, me perdoa, e ele conta que ele acordou chorando na presença do Senhor. E eu quero te falar, Deus não te quer mais neste lugar, Deus não te quer mais longe dele, Ele te quer pertinho dele, da presença dele, meu amado. Eu quero profetizar na tua vida, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu falei, meu é a prata, meu é o ouro, aqui no versículo. Então eu quero te falar, se você está com as coisas amarradas, falta de serviço, falta disso ou daquilo, o Senhor é dono da prata e do ouro. E eu profetizo a prata e o ouro na tua vida, na tua casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Não se desanime, não se entristeça, mas fique firme. Continue perseverando, continue prevalecendo e lutando pela tua casa e pela tua família. Não desista, conte comigo, eu estou orando por você todos os domingos. Estou lhe apresentando a tua vida, a vida da tua família. Então se inscreva, compartilhe essa mensagem para quem você sentir no coração. Mas não desista, não desanime, meu amado, minha amada. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, visita essa casa, visita essa família, Pai. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, fortalece, Pai, os seus filhos, Pai, para que não se desanimam. Não deixe, Pai, para que eles olhem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles fiquem firmados, os teus olhares na presença do Senhor. Pai, guarda essa vida, Pai, guarda essa casa, guarda essa família, Pai. Livra essa família de todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Pai, transforma, Pai. Pai, abençoa, Pai. Pai, eu te peço, Santo Espírito Santo, derrama, Pai, bênção sem medida sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa, meu Pai. Não deixa ela se desanimar, não, Pai. Não deixa ela ficar longe dos teus caminhos, não, Senhor. Pai, mas enche elas com o teu poder, Pai. Enche elas com a tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que toda fúria do inimigo e todo levante do inimigo, Pai, contra a vida dos seus filhos, Pai, para que, Pai, eles não consigam firmar mais a tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, tira todo demônio daquilo que não provém de ti, Pai, coloca sede e fome da tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, visita essa casa, visita esse lar, visita essa família, Santo Espírito Santo. Enche, Pai, este lugar, Pai, com a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço.
visita, Pai. Vem cá lá pra você, pro povo te ver. Essa aqui é minha filhinha. Dá tchau pra eles, Pai do Senhor. Tchau, Pai do Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.